Olá, olá, graça e paz, que Deus abençoe ricamente você, toda a sua família. Que bom! Estamos de volta aqui no canal Falando de Cristo na Estrada, aqui no YouTube, e na página Falando de Cristo na Estrada no Facebook. Para você que não me conhece, eu sou o Vanderlei Francisco. Do outro lado da câmera sempre estava minha esposa, Dona Vilma, mas eu trago um abraço dela para todos vocês, né? Ela está lá em Toledo, lá no Paraná, mas ela continua postando aí todo o material na página Falando de Cristo aqui no Facebook, o nosso material, ó, de estudo diário, né, as nossas lições, ela posta todos os dias e também lindas mensagens de reflexão para o nosso crescimento espiritual. Mandar um abraço para o grupo, né, o Vocal Jeito de Ser da cidade de Cacoal, que esteve na nossa igreja neste final de semana, neste sábado, com a escola sabatina, culto divino, e trouxe a alegria do culto jovem, o J. Um abraço aí, Vocal Jeito de Ser da cidade de Cacoal. Um abraço para você e toda a sua família que está acompanhando. Meus irmãos, meus amigos, como eu falei e tenho falado, nosso canal é novo aqui no YouTube. Eu preciso que você deixe aí o seu gostei ou não gostei, deixe o seu comentário também, assista o vídeo até o final, indique para as outras pessoas, coloque o sininho de notificação. Vocês aí do Facebook, alô? Olha, eu preciso de vocês indo lá no YouTube, tá? E se inscrevendo também, copiando o link e passando também para outras pessoas. Vamos crescer o canal, vamos pregar a palavra de Deus. Em minhas mãos, ó, a velha companheira, amiga, Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho, é a Santa Palavra de Deus. Bom, eu não tenho andado muito longe, por isso eu não estou trazendo vídeos aí, né, de outras localidades, de lugares bonitos, de natureza, beira de rio. Estou aqui no meu velho companheiro estúdio de gravação, né? Mas tudo bem. A gente continua aqui pregando a palavra de Deus. Bom, eu falei para vocês, depois de tratar aí de lei e graça, lei cerimonial, a diferença entre lei cerimonial e lei moral, lei civil, né? O último vídeo que nós postamos, nós percebemos também através dos comentários que as pessoas tinham dificuldade em justificação, santificação e glorificação. Esse tema é importante ou não? Do que se trata? Isso tem a ver com a nossa salvação? O que a Bíblia fala? O que autores, o apóstolo Paulo, né, fala a respeito de justificação, santificação e glorificação? Bom, eu adianto para você que o tema é muito importante porque é tema que trata da nossa salvação. Por isso vamos orar e vamos estudar a palavra de Deus. Querido Deus, amado Pai, nós estamos em Sua presença, por isso, Senhor, pedimos perdão pelos pecados e falhas e lhe agradecemos por esse momento de estudo. Que o Seu Santo Espírito nos capacite, que Ele nos use agora e que abra o nosso entendimento, o nosso coração. Que Ele seja o nosso professor e que Ele nos ajude a praticar o que estaremos aprendendo aqui. Seja com cada irmão, irmã, cada pessoa representada, cada família representada, que o Senhor derrame uma bênção especial em todos os lares. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, mais uma vez, que Deus abençoe você, abençoe toda a sua família, pegue aí a sua Bíblia. Eu não vou estar lendo muitos textos hoje aqui, tá? Porque nós vamos estudar um pouco de teologia hoje aqui, mas é importante. Às vezes, quando eu vou tratar desses temas, eu sei que é meio enjoativo, né? É meio cansativo, irmãos, mas trata da nossa salvação. Você pode ajudar alguém também a estar encontrando a salvação em Cristo Jesus, tá? Então é importante que você assista o vídeo, indique para as outras pessoas, pegue a sua Bíblia, sempre em espírito de oração, tá? Para você entender o tema, realmente entender o tema, né? O vídeo é bom que você pode voltar, você pode parar, pode assistir novamente, né? Bom, minha água já está aqui. Estou preparado aqui, né? Pedindo ajuda ao Espírito Santo para a gente falar desse tema que é realmente importante e eu prometi para vocês que estaria trazendo. Hoje, eu quero conseguir, vou tentar, né, falar sobre justificação. No outro vídeo, santificação, depois glorificação, porque é extenso, tá? Para que você possa compreender aí, nós vamos tratar hoje de justificação. Qual a importância do assunto justificação, santificação e glorificação, irmãos? Esse tema é importante porque ele tem a ver com a nossa salvação, tá? Esse tema é importante porque ele tem a ver com a nossa salvação. E nada é tão essencial na Bíblia quanto a nossa redenção, a nossa salvação.
Justificação, santificação e glorificação são 3 processos na salvação do ser humano, não há um sem outro, tá? Vamos lá. A mensagem presente. Qual é a mensagem presente? A mensagem angelical, os 3 anjos ali de Apocalipse 14. Então, a mensagem presente, a justificação pela fé. Essa mensagem de Deus, não há um em 100 que compreenda essa verdade bíblica, né, sobre esse tema. E é um tema necessário para o nosso bem-estar presente e também eterno. Por isso a gente traz esse tema aqui. Por isso eu convido você para compartilhar. Bom, isso, porém, eu sei que nossas igrejas estão perecendo por falta de ensino sobre o assunto da justiça pela fé em Cristo e verdades semelhantes. Até por aqueles que defendem de uma idêntica justificação pela fé. Talvez não tenha uma compreensão completa do plano, do projeto de salvação. Às vezes prega só justificação pela fé, mas não prega santificação nem glorificação. E às vezes quer forçar a membresia da igreja, ou até os familiares, a se santificar sem antes ser justificado. E aí não funciona. Tá? A doutrina da justificação pela fé em Cristo, de capital importância para a nossa salvação, tem sido neutralizada pelo inimigo de Deus. Ela foi escondida durante séculos pelas tradições romanas. Mas graças aos reformadores, destacando entre eles a figura ímpar de Lutero, ela foi revelada novamente. Agora, o que é justificação? Para Vicente, no seu livro Word Studying the New Testament, volume 3, página 11, Vicente escreve, abre aspas, justificação pela fé envolve união pessoal com Cristo e consequente morte para o pecado e ressurreição moral para a novidade de vida. É obra de Deus ao lançar a glória do homem por terra e fazer pelo homem o que não lhe é possível fazer em seu próprio poder. A justificação é um ato da livre graça de Deus, mediante a qual ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos aos seus olhos, baseado somente na retidão de Cristo, a nós imputada e recebida exclusivamente pela fé. Amém? Amém? Rod escreve, é a imputação divina da justiça de Cristo ao nosso nome individual. Justificação é uma parte do processo completo da salvação. No livro Caminho a Cristo, explica o que é justificação da seguinte maneira. Abre aspas. Se vos entregardes a Ele e o aceitardes como vosso Salvador, sereis por pecaminoso a que tenha sido a vossa vida, considerados justos por sua causa. O caráter de Cristo substituirá o vosso caráter e sereis aceitos diante de Deus exatamente como se não houvesseis pecado. Em outras palavras, assim poderia ser explicada. Aceitando a Cristo como nosso Salvador pessoal, Deus nos liberta de toda a culpa, cobre-nos com o seu manto de justiça de Cristo. Em lugar dos farrapos da nossa justiça, vendo Deus em nós a perfeita e imaculada justiça de seu Filho. Amém? Amém, né? Bom, eu poderia citar aqui também o livro Fé e Obras, página 94, também aqui um texto do professor Laszlo Rondelli e da sua esposa, né? Eu vou citar um texto aqui de Hans Joachim e o texto de Mário Veloso, que não convergem, né? Hans Joachim diz, assim a justificação do homem diante de Deus tem sempre caráter forense, isto é, desenrola-se diante do fórum de Deus que julga justamente. Mário Veloso diverge desse conceito ao afirmar que a justificação pela fé, consequentemente, não é um simples ato florense ou justificação objetiva. Em verdade, diz ele, a justificação pela fé é um ato pelo qual Deus declara justo o homem injusto e pecador, baseado em 2 Coríntios 5:21. E ele continua, porém a reconciliação implica necessariamente uma transformação das relações existentes entre o homem inimigo e Deus. Essa transformação subjetiva é descrita pela paz que o homem inimigo recebe para tornar-se amigo de Deus no ato da justificação. Em sua atitude inimiga, o homem perdeu sua verdadeira relação com Deus
e dirige-se para a morte. Não há nada que ele possa fazer para sair desta situação. Somente a justiça de Cristo pode transformá-lo, porque esta é o princípio, ou um princípio que transforma o caráter e rege a conduta. Mediante a justificação, Deus perdoa ao homem. O perdão de Deus não é meramente um ato judicial pelo qual ele nos livra da condenação. É não somente perdão pelo pecado, mas o livramento do pecado. É o transbordamento de amor redentor que transforma o coração, diz o escritor Mário Veloso. Quando é que processa a justificação na vida do homem? Processa-se a justificação no momento em que o homem aceita Cristo como seu salvador pessoal. Isso quer dizer que quando o homem não aceita Jesus como seu salvador pessoal, ele não é justificado diante de Deus. Ele continua com os seus trapos de imundície. É assim que Deus o vê. Ok? Vamos falar agora sobre Paulo e a justificação pela fé, irmãos. O nascimento de Cristo foi o ato mais significante que já aconteceu nesse mundo, ok? O Criador dos céus e da terra, que habita na luz inacessível, torna-se um membro da família humana. Este ser ilimitado e onipotente nasceu de uma mulher, cresceu em humilde lar campesino, viajou como pregador itinerante, morreu de maneira vergonhosa pelos nossos pecados, mas ressurgiu da sepultura e ascendeu ao céu. Os 12 apóstolos foram escolhidos como testemunhas oculares dessas coisas. Depois da ascensão, Cristo escolheu um outro homem através de quem o Espírito Santo mostraria a real significação daqueles históricos eventos que os 12 apóstolos testemunharam. É em Paulo que o evangelho dado aos filhos de Israel em tipos, sombras e promessas é totalmente revelado. E o próprio Paulo escreve isso em Colossenses 1:26, Efésios 3:5, Romanos capítulo 16, versos 25 e 26, 1 Pedro capítulo 1, verso 10, 11 e 12, Hebreus capítulo 1, verso 2, diz exatamente isso, que é em Paulo que o evangelho dado aos filhos de Israel em sombras e promessas é totalmente revelado. Então, o tema do evangelho de Paulo era Cristo. E esse Cristo crucificado para a justificação de pecadores. 1 Coríntios capítulo 2, verso 2, Gálatas capítulo 1, verso 4. O tema do evangelho de Paulo era Cristo e esse Cristo crucificado para a justificação de pecadores. Naturalmente, os outros apóstolos também enfatizaram ali a salvação de pecadores através de Jesus. Mas Paulo, irmãos, Paulo mostra como o evangelho é uma revelação da justiça de Deus. Romanos capítulo 1, verso 16 e 17 diz que o evangelho é uma revelação da justiça de Deus. Amém? Uma das grandes questões que perturbaram os comentaristas bíblicos foi esta: como poderia um Deus justo justificar pecadores sem cometer injustiça? Como ser misericordioso com os transgressores da lei de Deus e consistente com os reclamos da justiça divina? Dentre outras acusações feitas por Satanás, essa parecia ser a mais destacada. Deus não poderia ser ao mesmo tempo justo e misericordioso para com o pecador. O pecado aparentemente colocaria a Deus diante do seguinte dilema. Primeiro dilema: se usasse apenas sua justiça, o homem deveria morrer, pois o salário do pecado é a morte. Mas o amor de Deus havia provido um meio pelo qual o Filho de Deus tornar-se-ia o substituto do homem. Segundo dilema: sendo Deus misericordioso, podia perdoar aos pecadores sem levar em conta suas leis e sua justiça? Mas esta não é a justificação de que Deus nos proporciona. Como podia Deus aplicar o castigo sendo misericordioso e perdoar ao pecador sendo justo? Se Deus matasse o homem, Satanás iria acusar Deus de ser tirano. Se Deus perdoasse o homem, Satanás acusaria Deus de ser mentiroso.
A solução para esse impasse Deus apresentou na cruz, sendo ao mesmo tempo justo e misericordioso. Desde que o pecador devia morrer para que se cumprisse a justiça, Cristo morreu em seu lugar. E pela sua morte, oferece ao transgressor da lei também a sua misericórdia. A justiça e a misericórdia de Deus foram harmonizadas na cruz, como declara Paulo em Romanos capítulo 3, verso 25 e 26. Ao declarar que ele é, ao mesmo tempo, justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Glória a Deus, irmãos. Amém. No apêndice da Bíblia Vida Nova, página 341, lemos, abrem aspas, uma vez que do ponto de vista de Deus não há nem sequer um justo, Romanos 3,10, como pode um Deus justo justificar o injusto? Romanos 8,33. Que perdoe, compreende-se, mas atribuir-lhe justiça que esse injusto não tem, declarar o justo e ainda manter a sua própria justiça, como poderá? Paulo nos ensina que graças à obra de Cristo, o veredito final pode ser reconhecido por antecipação, que os homens reconciliados com Deus podem ter desde já a certeza do pronunciamento final de justos. Mas sobre que base? Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, justificados pelo seu sangue, diz Paulo em Romanos 5,9. A base do sacrifício de Cristo, de sua vida entregue. Por esta base, Deus pode atribuir justiça a quem não possui em si mesmo. Mas de que maneira? Graciosamente por sua graça, responde Paulo em Romanos 3,24. Essa dádiva preciosa é oferecida a todos. Agora, atenção. Esta graça preciosa é oferecida a todos, porém, recebida somente pelos que depositam confiança em Cristo. Paulo escreve em Romanos 3,22, Romanos 4,16, Colossenses 2,16. O que Deus pede de nós para sermos justificados? Eu repito, o que Deus pede de nós para sermos justificados? De acordo com Paulo em Gálatas capítulo 2,16, é preciso que tenhamos fé. É preciso, irmãos, que tenhamos fé. Essa declaração jamais deve concluir que a fé é a nossa salvadora, não é isso? O Ellen White, ela faz a seguinte declaração: a fé não é nossa salvadora, Cristo é o nosso salvador. Fé é a mão que se estende e se apega às promessas de Deus. Nenhum mérito existe na fé, existe em Cristo. Mas a fé é a mão que se estende e se apega às promessas de Deus. Amém? A Bíblia de Jerusalém traz o seguinte comentário em Romanos 1,16. A fé é um ato pelo qual o homem se entrega a Deus, que ao mesmo tempo é verdade e bondade, como a fonte única da salvação. Para Paulo, fé significa confiança em Cristo. Abrem aspas para Paulo, fé é um dom divino que nos permite crer naquilo que não vemos. Coríntios capítulo 12, verso 9, Hebreus 11, 1 e 3. A doutrina da justificação pela fé é de maneira resumida e explicada em Filipenses 3, 9. E seja achado nele, não tendo minha justiça que vem da lei, mas a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. E é amplamente expressa nas cartas, as epístolas aos Gálatas e aos Romanos. O livro de Gálatas, irmãos, apresenta rigorosamente a salvação pela graça mediante a fé em Cristo, com ênfase na justificação pela fé. Os estudiosos têm encontrado na carta aos Romanos 3 aspectos da salvação. Primeiro, justificação. Está ali em Romanos capítulo 3, do capítulo 3, 21, até Romanos 5, 21 fala sobre justificação. Repito, justificação em Romanos, capítulo 3, 21 a 5, 21. Depois ele fala de santificação, que é o segundo processo da completa salvação do homem.
Santificação vai do capítulo 6, 7 e 8, Paulo escrevendo aos Romanos. E glorificação é apresentado nos capítulos 12 a 16. Amém? Irmãos, a justificação e a lei, as cartas aos Gálatas e aos Romanos, prova que o crente é salvo pela fé naquilo que Cristo fez por ele e não por sua dedicação na prática de boas obras ou por sua diligência na observância aos preceitos da lei. Gálatas 2,16 e Romanos 3,28. Se confrontarmos Romanos 3,28, onde diz que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei, com Filipenses 2,12, que Paulo também escreve, né? Onde Paulo afirma, desenvolvei a vossa salvação pelo temor e tremor, parece haver contradição entre essas duas passagens. Como é possível dizer em Romanos que o homem é justificado independente das obras da lei, e em Filipenses Paulo afirmar que temos que operar a nossa salvação? Nenhuma contradição. Nenhuma contradição pode haver nessas duas declarações do mesmo apóstolo, irmãos. Paulo diz taxativamente que ninguém pode tornar-se justo diante de Deus por seu próprio esforço. Ninguém pode apresentar-se perante Deus pensando ser aceito por ter praticado obras meritórias. A razão para isso é apresentada em muitas passagens bíblicas, como exemplo, Eclesiastes 7:20 e Romanos capítulo 3, verso 23. Agora, a pessoa que aceitou a Cristo como seu Salvador revelará sua conversão no viver e no agir. Depois de crer, deve seguir um viver correto, praticando as obras. Meus irmãos e irmãs, essa declaração de Lutero jamais deve ser esquecida, abrem aspas. E anote aí. Não nos tornamos justos praticando coisas justas, mas praticamos coisas justas sendo justos. Com essa frase ele cortou o nó górdio da filosofia aristotélica, também aceita pela Igreja Católica, que assim poderia ser expressa dizendo, praticando as virtudes, o homem torna justo diante de Deus. A crença adventista, a crença da Igreja Adventista quanto à observância da lei e da prática de obras, também está nessa base. As obras da lei não podem, abrem aspas para a crença adventista, as obras da lei não podem expiar pecados passados. A justificação não pode ser adquirida. Ela só pode ser recebida pela fé no sacrifício expiatório de Cristo. Logo, nesse sentido, as obras da lei nada têm a ver com a justificação. Ser justificado sem obras significa ser justificado sem que haja qualquer mérito de nossa parte na justificação. Essa é a crença adventista. Na melhor biografia que já foi escrita sobre Cristo, lemos, abre aspas, uma religião legal nunca poderá conduzir almas a Cristo, pois é destituída de amor e de Cristo. Nossas próprias obras jamais poderão comprar a salvação. Crença adventista. Meus queridos, eu quero falar um pouco sobre Lutero e a justificação pela fé. Lutero ele buscou alívio para o coração opresso, na renúncia e no afastamento do mundo como monge, mas não encontrou. Em 1500, ele fez uma viagem a Roma como delegado, esperando lá encontrar alívio do peso que estava esmagando ele. Ao enxergar de longe a cidade, exclamou, Santa Roma, eu te saúdo! Ficou, porém, decepcionado e chocado com a impiedade que lá encontrou. Pôs-se, afinal, a subir de joelhos a escada de Pilatos, apinhada de gente supersticiosa, disputando lugar com ele ali. Arrastou-se pelo degrau, de degrau em degrau, repetindo a cada degrau suas orações, até que uma voz de trovão lhe pareceu bradar dentro de si. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Então,
Ergueu-se imediatamente, viu a loucura de sua esperança de alívio mediante as obras de merecimento. Uma nova vida seguiu-se a essa luz. 7 anos depois, pregou ele as suas teses na porta da igreja de Wittenberg e iniciou a reforma. Lutero começou a ler intensamente a Bíblia e na carta aos Gálatas encontrou o ensino da justificação pela fé. Estas epístolas de Paulo causou profunda impressão em sua vida, escrevendo um notável comentário aos Gálatas, onde apresenta o pensamento central do cristianismo, a justificação do pecador exclusivamente por causa dos méritos de Cristo. Outros estudiosos afirmam que ele descobriu a doutrina da justificação pela fé na epístola aos Romanos. Este pormenor não tem muita importância quando sabemos que Romanos foi um expando de Gálatas, né? Pois as duas cartas são bastante semelhantes quanto ao seu tema e também ao seu conteúdo. Lutero, em seu prefácio à Epístola aos Romanos, Lutero escreveu, abre aspas, essa epístola é a verdadeira obra-prima do Novo Testamento, contém o mais puro evangelho e é digna e credora não somente que o cristão a aprenda de cor, palavra por palavra, senão que a trate como pão cotidiano da alma, porque é impossível que seja lida ou estudada demasiadamente, pois quanto mais alguém a maneja, mais preciosa chega a ser e mais doce o seu sabor. Amém? Fecha aspas para Lutero. Todas as confissões de fé e de fé protestante são unânimes em mostrar o que é justificação, como ilustra o artigo 4º da Confissão de Augsburgo. Sobre justificação diz esse documento: isto ensinamos, abre aspas, que não somos justificados diante de Deus em virtude de nossos méritos e obras, senão que somos justificados gratuitamente na virtude de Cristo pela fé, crendo que Cristo morreu para expiar nossos pecados e por seu intermédio recebemos o perdão dos pecados. Amém? O Concílio de Trento teve como escopo principal combater a reforma, mas o debate número 1 do Concílio de Trento foi justamente a questão da justificação pela fé. Qual é a diferença entre perdão e justificação, irmãos? Há uma diferença? Justificação, por exemplo, é mais do que perdão, sabia? Ambas são doutrinas referentes à salvação e estão intimamente relacionadas entre si. Entretanto, não são as mesmas coisas. São tão importantes quanto, mas não são as mesmas coisas, tá? À luz da Bíblia, o pecador é perdoado por Deus sem todavia ser considerado justo. Remitir as penas de uma lei a favor de um réu é outra coisa. Declarar que esse réu é inocente e justo em face da lei é coisa diferente. O perdão cancela a culpa e as penalidades do pecado. A justificação declara que as exigências da lei estão plenamente satisfeitas e que o acusado é justo. Perdão é ato soberano da livre graça de Deus. Justificação é o ato judicial resultante do acordão de um tribunal infalível no qual os crentes são julgados e são encontrados sem culpa. Por isso Deus os proclama justos. Perdão à luz da Bíblia e da razão é ato negativo. Justificação é um ato essencialmente positivo. Enquanto o perdão põe de lado a culpa, a justificação declara justiça sobre o pecador. Pelo perdão, o pecador se despe dos andrajos vis dos seus pecados e das suas imundícias. Enquanto a justificação o adorna com as vestes talares da justiça de Cristo a ele imputada. Amém? Pelo perdão, o pecador se despe das roupas vis dos seus pecados e de suas imundícies, enquanto que a justificação o adorna com as vestes talares da justiça de Cristo a ele imputada. Amém? E tem justificação no Velho Testamento? Sim, sim.
Muitos erram ao pensar que a justificação pela fé seja ensinada apenas depois de Cristo, quando na realidade ela é ensinada com o mesmo vigor nos dois testamentos. Eu tenho um vídeo, dá uma vasculhada aí, eu tenho um vídeo falando sobre isso daí, convocando Abraão, convocando Noé, convocando Moisés, convocando Davi, perguntando para eles de que forma vocês foram salvos. E os textos bíblicos mostram a resposta de todos eles foram salvos, alcançados pela graça, pelo mérito de Cristo, porque neles não havia mérito nenhum. Então, a lembrança das seguintes passagens que eu vou citar aqui, que você pode ler, confirma isso. Deuteronômio 32, 4. Tudo que Deus faz é só justiça. Isaías 11, 4. Ele julgará com justiça. Salmo 72, 2. Livra-me por tua justiça. Jeremias 23, 6. O Senhor será chamado justiça nossa. Isaías 53. Se encontra a justificação do ímpio através do sofrimento do Messias. E por aí vai, né? Salmo 37, Salmo 51, né? Os personagens do Velho Testamento não foram salvos porque obedeceram ou porque praticaram as obras, mas através de Cristo, como diz Paulo, citando o exemplo de Abraão em Romanos capítulo 4, verso 2, e Paulo também cita, né, o rei Davi. Passagem do Salmo 37, escrito por Davi. Não apenas em Romanos essa verdade é apresentada, em Gálatas capítulo 3, verso 8, verso 11, verso 24, Paulo trata do fundo histórico da justificação no Antigo Testamento. Paulo deixa bem claro em seus escritos que a justificação pela fé não é uma novidade excêntrica por ele inventada. Não foi ele que inventou. Ela foi apresentada a Abraão, quando Deus predisse que em sua semente todas as nações da terra seriam abençoadas. Mas antes disso, lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, lembra? Pois é, e Abraão aqui em Gênesis capítulo 12, verso 1, 2 e 3, né? O exemplo mais significativo de justificação pela fé do Velho Testamento é o de Abraão, com certeza. Está lá em Gênesis capítulo 15, verso 6, ele creu no Senhor, isso foi-lhe imputado para a justiça. Abraão é citado por Paulo em Romanos capítulo 4, verso 3 e em Gálatas capítulo 3, verso 6, como contestação ao falso ensinamento da justificação pelas obras. Será de bom alvitre também, né, frisar que esse mesmo personagem bíblico é apresentado lá por Tiago, em oposição àqueles que negam o lugar das obras da vida do cristão. Ele cita também Abraão, né? Tiago cita também Abraão como exemplo de obras. Gênesis capítulo 26, verso 5, né? Depois que ele crê, depois que ele é justificado, ele passa a obedecer todos os ensinamentos, os mandamentos, os juízos e a lei de Deus. Para encerrar, irmãos, esse vídeo, quais são os benefícios da justificação? Nós falamos tanto em justificação, né? Quais são os benefícios da justificação? Paulo apresenta alguns desses benefícios. Em Romanos capítulo 5, 1, ele diz que nós temos a paz com Deus. Esse é um benefício da justificação. Ter a paz com Deus. Em Romanos 5, 2, ele diz que abre-se o caminho para o nosso acesso a Deus. Outro benefício, Romanos capítulo 5, verso 3 e 4, diz que dá-nos a esperança de uma vida melhor. Efésios capítulo 2, verso 10, diz que a justificação nos leva a produzir boas obras. Temos alegria e felicidade na vida. Proporciona-nos a esperança de uma vida futura. Amém? São apenas alguns benefícios da justificação. Agora, qual é a minha parte na justificação? Qual é a sua parte na justificação? Quer saber? Bom, parcialmente a resposta a essa pergunta foi apresentada aqui, né, nos textos que eu já li. Eu preciso crer em Cristo. Crer é confiar em tudo que Ele faz e que está fazendo por nós lá no céu. O que significa crer em Cristo, irmãos? Significa sentir necessidade dEle. Crer que Ele pode e quer salvá-lo agora mesmo. É lançar-se sem reserva sobre a sua misericórdia, confiando unicamente nele para a sua salvação. O pastor Morris Vender, autor de vários livros, ele escreve o seguinte: bom, se gostaríeis de ter toda a mensagem da salvação unicamente pela fé em Cristo,
podeis sintetizá-la em 2 versículos. Pastor Morris escreve o versículo São João capítulo 15, verso 5, que declara: sem mim nada podeis fazer. Quanto? Nada. É isso mesmo. Nada e nada mais. Ele está sintetizando os 2 versículos, né? Em São João capítulo 15, verso 5, que declara: sem mim nada podeis fazer. Quanto? Nada. É isso mesmo e nada mais. A outra passagem é Filipenses capítulo 4, verso 13, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Quanto? Tudo. É tão simples assim. Né? O menor menino ou menina, irmãos, pode compreendê-lo. Sem Cristo nada posso fazer. Sem Cristo você não pode fazer nada. Com Ele tudo posso fazer. Com Ele tudo você pode fazer. Portanto, a única coisa que posso realizar é ir ter com Cristo. Isso é tudo que posso fazer para ser salvo. Ir a Cristo. Consciente de que nada posso fazer, eu vou a Cristo. E a promessa bíblica é esta: o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. São João 6,37. O que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Só para matar aí, para deixar você curioso, né? Para matar a curiosidade, não, para deixar você curioso, para encerrar, Paulo, em suas cartas, emprega 154 vezes a expressão estar em Cristo. Você só precisa ir a Cristo. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Amém? No próximo tema, nós vamos falar sobre santificação. O que é santificação? Então, após sermos justificados, o Senhor trabalhará em nós e por nós na obra de preparar-nos para o céu. Isso é santificação. Vou repetir, para você já ficar com vontade de assistir o outro vídeo. Após sermos justificados, o Senhor trabalhará em nós e por nós na obra de nos preparar para o céu. Isso é santificação. Vamos orar? Antes, eu gostaria de pedir para vocês mais uma vez, né? Deixa aí o seu gostei ou não gostei, faça o seu comentário, ok? Assista o vídeo até o final, indique para as outras pessoas. Meus irmãos aí na página do Facebook, né? Falando de Cristo na Estrada, vocês também, convide as outras pessoas para seguir a nossa página, né? Vamos fazer um grande mutirão, convidar as pessoas para seguir a página no Facebook e para se inscrever aqui no YouTube. Preciso de você, tá bom? Ore por mim, eu vou orar por vocês juntos. Vamos orar uns pelos outros. Querido Deus, amado Pai, em sua presença mais uma vez, pedimos perdão pelos pecados e falhas. Lhe agradecemos por esse momento de estudo. Agora que o seu Santo Espírito crave isso em nossos corações e na nossa mente. E ajude a propagar essa mensagem, porque trata do tema central que é a salvação através de Cristo Jesus. Muito obrigado. Nós te agradecemos hoje e sempre. Amém. Pense nisso. Um forte abraço e até o próximo vídeo com o tema santificação.